estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Juliana e, como sempre acontece, separe os materiais necessários para a aula de hoje, caderno ou folhas para anotação, caso você não tenha caderno, lápis, borracha, caneta e apontador e o dicionário. Na sequência, anotem o número da aula de hoje, aula de língua portuguesa, e coloquem a data. Agora que vocês já se organizaram, vamos dar uma passadinha na nossa aula anterior, onde nós lemos o conto A Carta do Mundo, de Bartolomeu Campos de Queiroz. Vimos que esse texto foi escrito em prosa. Lemos também o poema Espinho e Fulô, agora escrito em verso. Então, nós vimos as diferenças dos textos escritos em verso e de textos escritos em prosa. Também lemos o poema Inutilidades, fizemos algumas questões de interpretação dele. E aprendemos um pouquinho sobre denotação e conotação e como esses dois elementos funcionam dentro dos textos. Então, relembrando um pouquinho do que nós vimos na aula passada, o texto em prosa é uma narrativa linear, contínua e objetiva, dividida em parágrafos. Na linguagem literária, o verso representa cada linha do poema, que juntos formam uma estrofe. A denotação é o emprego do sentido real, literal das palavras e expressões, são as palavras que a gente encontra no dicionário, né? E a conotação é o emprego do sentido subjetivo, figurado das palavras e expressões. É aquela que a gente precisa de um contexto para entender. Na aula de hoje, nós vamos ler um poema lindíssimo que foi escrito por Casimiro de Abreu. Então, vamos aprender um pouquinho sobre quem foi Casimiro de Abreu. Vamos lá. Casimiro de Abreu, 1839-1860, foi um poeta brasileiro, autor da obra Meus 8 Anos, um dos poemas mais populares da literatura brasileira, que se destacou na segunda geração do romantismo. No poema Meus 8 Anos, o poeta expressa na arte o subjetivo desejo de retornar à infância, pois sente saudade do tempo que passou e não volta mais. Então, uma curiosidade sobre esse poeta foi que ele morreu com 21 anos, então ele morreu bem novinho, ok? E uma questão primeira que eu vou deixar para vocês refletirem é: levante hipóteses. Sobre qual assunto tratará o poema Meus 8 Anos? Pensem com atenção e eu já volto com a resposta.
Agora que vocês já pensaram a respeito do título do poema que nós vamos ler hoje, vamos responder juntos. Vamos lá. Provavelmente o texto trará referências da infância do autor, mais especificamente de quando ele tinha 8 anos de idade. Essa questão bem simples de responder, né? Agora vamos para o texto de hoje. Meus 8 anos, Casimiro de Abreu. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência. Respira a alma a inocência como perfumes à flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Que aurora, que sol, que vida, que noites de melodia naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Oh, dias da minha infância! Oh, meu céu de primavera! Que doce a vida não era nessa risonha manhã! Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, da camisa aberta o peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, à roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. Naqueles tempos ditosos, ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar, rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Então aqui, claramente, o autor faz uma referência à infância dele. E sobre esse poema nós vamos responder algumas questões. Vamos lá. Questão 2. Procure no dicionário o significado das palavras destacadas. Então percebam que eu trouxe 3 trechos desse texto que nós lemos, 3 estrofes, e vocês vão procurar o significado das palavras fagueiras, aurora e ditosos. Vamos lá?
Voltando com a correção da nossa atividade, vamos lá. Procure no dicionário o significado das palavras destacadas. Eu vou ler todo o contexto em que ela está inserida. Vamos lá. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Aqui, fagueiro significa que afaga ou faz meiguices, carinhoso, meigo, ou que transmite suavidade, serenidade, agradável, suave. Próxima palavra, que aurora, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. A aurora é parte do dia que procede o nascer do sol, ou, no sentido figurado, o princípio da vida. Próximo trecho. Naqueles tempos ditosos, ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar. Ditosos, que possui boa dita, que está repleto de boa sorte e ou felicidade, feliz ou venturoso. Próxima questão. No verso, naquelas tardes fagueiras, a palavra destacada significa. Então, consultem o que vocês colocaram nessa palavra na questão anterior, o que ela significa, e assinalem dentro do contexto em que ela está inserida. Será que a palavra fagueira significa uma contrariedade, uma satisfação ou ansiedade? Vamos lá?
voltando com a correção da nossa atividade, mas antes disso vamos voltar ao exercício anterior e relembrar o que significa fagueiras. Vamos lá? Lembrando que fagueiro é que afaga ou faz meiguices, carinhoso, meigo, ou que transmite suavidade, serenidade, algo que é agradável e suave. Então, nesses versos, naquelas tardes fagueiras, a palavra destacada significa satisfação. Então, retornando com o conceito que nós vimos e entendendo onde essa palavra está inserida, vocês deveriam marcar a alternativa B, satisfação. Próxima atividade, sobre o poema, assinale a opção incorreta, a opção errada. Opção A. O eu lírico viveu sua infância em um lugar rodeado por muita natureza? B. As rotinas urbanas e rurais fizeram parte da infância do eu lírico? Ou C. O eu lírico sente desejo em retornar ao passado? Eu deixei nessa atividade algumas estrofes que vão ajudá-los a responder a alternativa que está errada. Vocês vão marcar a alternativa incorreta. Vamos lá? Voltando com a correção da nossa atividade, vamos lá. Sobre o poema, assinale a opção incorreta. Antes da gente assinalar a incorreta, vamos ler as estrofes que eu trouxe. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, à roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras, das borboletas azuis. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Então, analisando a alternativa A,
O eu lírico viveu sua infância em um lugar rodeado por muita natureza. Sim, essa é uma alternativa correta e a gente comprova que isso é verdade lendo essas duas primeiras estrofes que eu trouxe no exemplo. Alternativa B. As rotinas urbanas e rurais fizeram parte da infância do eu lírico. Essa alternativa é a errada, então a rotina dele foi uma rotina rural rodeada de natureza. E a alternativa C. O eu lírico sente desejo em retornar ao passado. Essa também está certa e a gente comprova que essa alternativa está certa lendo os dois últimos exemplos que eu trouxe, as duas últimas estrofes que eu trouxe nesse exemplo, ok? Próxima atividade, questão 5. A palavra baixo que pode definir a infância do eu lírico é A. Angústia, B. Melancolia ou C. Contentamento. Voltando com a correção da nossa atividade, vamos lá? A palavra abaixo que pode definir a infância do eu lírico é angústia, melancolia ou contentamento. Eu trouxe ali embaixo a definição de melancolia, né, que é tristeza profunda e duradoura. A alternativa correta é a alternativa C, contentamento. Então o autor deixa claro no poema que sente sim saudades da infância, mas apesar do lirismo do poema, não existe tristeza ou angústia por parte do autor. Então aqui vocês deveriam marcar a alternativa C, pois ele descreve a infância dele com entusiasmo, né? Com contentamento. Questão 6. A finalidade do eu lírico no poema é A. Instruir as pessoas a valorizarem o passado, B. Impactar o leitor com uma narrativa triste ou C. Revelar sua saudade da infância e de sua terra natal. Eu trouxe aqui uma definição de eu lírico para vocês relembrarem, vamos lá. Eu lírico é a voz que se expressa em uma poesia. Tal voz manifesta sentimentos, emoções, pensamentos e até opiniões. Portanto,
tudo o que é dito em uma poesia deve ser atribuído ao eu lírico e não ao poeta. Bem importante essa informação. Então, o eu lírico de um poema é diferente do autor desse poema. Isso permite que o poeta produza textos com diversas temáticas, sem, contudo, mostrar a sua própria identidade. Então, qual é a finalidade do eu lírico no poema? Assinalem a alternativa correta. Voltando com a correção da nossa atividade, tendo em mente que o eu lírico é a voz do poema e não necessariamente é o autor do poema. Então vamos lá. A finalidade do eu lírico no poema é a. Instruir as pessoas a valorizarem o passado. Não, essa não é a finalidade do eu lírico nesse poema, ele não instrui as pessoas, ele somente conta como foi a infância, né? B. Impactar o leitor com uma narrativa triste. Essa também não é uma alternativa correta, pois a função desse texto não é impactar o leitor e muito menos com uma narrativa triste, então aqui também não é a correta. E a alternativa C, revelar sua saudade da infância e de sua terra natal. Essa é a alternativa correta. Agora, o próximo exercício. Leia os trechos abaixo e coloque-os na tabela de acordo com a linguagem utilizada. Então, quando vocês forem ler esses trechos retirados do poema, vocês vão ter que identificar quais trechos estão na linguagem conotativa e quais trechos estão na linguagem denotativa. Vamos lá?
Voltando com a resposta da nossa atividade, vamos lá. Questão 7. Leia os trechos abaixo e coloque-os na tabela de acordo com a linguagem utilizada. Então, quais foram os trechos em linguagem conotativa, na linguagem figurada? Primeiro trecho. Ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida. A gente já viu que a aurora é aquele momento antes do nascer do sol, então o autor está se referindo ao início da sua infância, por isso a linguagem figurada. Outro trecho. Que doce a vida não era nessa risonha manhã. Então aqui temos duas partes em linguagem conotativa, a vida doce e a risonha manhã, e outro trecho, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Também está sendo usado no sentido figurado. Agora os trechos em linguagem denotativa, na linguagem real. Ó, dias da minha infância. Ó, meu céu de primavera. Então aqui realmente ele está fazendo referência aos dias da infância dele e também ele está se referindo ao céu de primavera, da estação primavera. E o outro trecho, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar. Esse trecho também está na linguagem denotativa porque ele está se lembrando de quando ele subia nas árvores para retirar mangas e também quando ele brincava à beira do mar. Agora eu trouxe duas palavras para a gente analisar juntos. Vamos lá. Releia as palavras do poema Meus 8 anos. Trazem e risonha. Qual a semelhança entre as sílabas destacadas nas palavras? Nesse momento eu quero que vocês pensem no som dessas sílabas. Trazem e risonha. Vamos lá? Será que é a semelhança entre essas duas sílabas que eu destaquei? Vamos lá. Ambas apresentam o mesmo som, ambas as palavras, né? Porém, a palavra trazem é escrita com Z e risonha escrita com S. Então, as palavras trazem e risonha apresentam o mesmo som, porém, a palavra trazem, do verbo trazer, é escrito com Z, e a palavra risonha é escrito com S. Então, a palavra trazem é do verbo trazer e é escrita com Z. Então, todos os seus derivados também serão escritos com Z. Trazer, traz, trazendo. Já a palavra risonha é escrita com S, porque o grafema S pode assumir a pronúncia de Z quando aparece no meio das palavras entre duas vogais, como no exemplo de casa, mesa, liso e desânimo. Perceba que o S nessas palavras está entre duas vogais e por isso ela assume o som de Z. A palavra riso é escrita com S, então todas as suas derivadas também serão escritas com S. Risada, sorriso, risonho. Então, o mesmo acontece com a palavra aviso, por exemplo. Aviso, a gente escreve com S. E avisou, avise, avisei, também são escritas com S. Quiser, a gente escreve com S. E essas palavras derivadas do quiser também são escritas com S. Como quisemos, quiserem e assim por diante. Vamos entender um pouquinho mais, nos aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. Vejam lá.
O verbo traz, como nós já vimos, é escrito com Z. E um exemplo que está no texto é que os anos não trazem mais. E a palavra traz ou a palavra atrás, que é escrito com S, indica a posição de algo ou de alguém. Então, o exemplo do texto, atrás das asas ligeiras. Então, vejam que o traz do verbo trazer é escrito com Z e o traz escrito com S indica a posição de algo, significa que algo está atrás. Vamos agora para a nossa última atividade, uma atividade de ortografia. Vamos lá? Complete as palavras com as letras que estão faltando. Depois, distribua os versos na tabela de acordo com o som que essas palavras apresentam. Então, nessa atividade, vocês vão fazer 2 passos. O primeiro passo é preencher essas palavras que estão faltando com S ou Z. Vocês vão completar essas palavras que estão em destaque. E depois que vocês completarem, vocês vão preencher a tabela com os versos. Então, o que vocês vão analisar? As palavras que vocês preencheram, que foram escritas com Z, vão na primeira parte da tabela. E as palavras escritas com S, mas que apresentam o som de Z, vão na segunda parte da tabela. Vamos lá? Voltando agora com a nossa tabela preenchida, vamos lá. Complete as palavras com as letras que estão faltando. Depois, distribua os versos na tabela de acordo com o som que essas palavras apresentam. Então, das palavras que vocês preencheram, quais foram escritas com Z? Azulado, trazem e rezava. E
palavras escritas com S, mas que apresentam o som de Z. Camisa tem o som de Z, mas é escrito com S. Veja que ele está entre duas vogais. Asas é a mesma coisa, é um S que tem o som de Z. E ditosos também tem o som de Z, mas é uma palavra escrita com S. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado essa aula e até a próxima!